Nesse vídeo, seguindo a ideia das ferramentas do ZBrush, nós temos aqui uma atualização, que seria no Dynamic Subdiv. Nós já temos um vídeo no canal falando sobre essa ferramenta, inclusive você pode pesquisar sobre subdivisões dinâmicas. Então você vai ter todas as informações referentes a essas opções aqui. E aqui abaixo você tem outras opções que foram adicionadas recentemente na versão 2021, que é o que a gente vai visualizar hoje. Então, para a gente iniciar, a gente tem aqui esse modelo. Ele foi feito há um tempo atrás, então ele tem já essa peça de roupa. Nesse caso tem subdivisões e também uma espessura aqui nesse cara, E assim, se você estiver trabalhando com a ferramenta de Dynamic, seria para você conseguir fazer as simulações, não é legal ter a ideia da espessura, porque isso pode dar problemas aí, a espessura vai causar intersecções, que não vai ficar tão interessante na sua mesh. Então é sempre legal deletar a parte de dentro. E as subdivisões você até consegue utilizar com o Dynamic para colocar algum tipo de detalhamento, mas caso você queira fazer algumas alterações aí com o ZModeler, no caso, ele vai te dar uma mensagem dizendo que não é possível fazer alteração porque o modelo tem subdivisões. Você até pode utilizar aqui a ideia do freeze, mas no caso do Micromesh, ele pode dar alguns erros na malha. Então eu recomendaria sempre começar com a ideia de não ter subdivisões no modelo. E caso você queira manter, você pode aí depois duplicar essa peça, fazer uma cópia aí, que é o que a gente vai fazer aqui, vou dar um duplicate. E a gente vai trabalhar então somente nessa peça aqui de cima. Então nessa peça de cima eu vou deletar as subdivisões, vou utilizar aqui o Del Higher. E aí também Ctrl Shift para isolar e deletar o que está escondido agora, dá o Del Hidden. Então agora eu tenho só a casquinha do modelo aqui aparecendo. Aí sim, quando você fala de subdivisões dinâmicas, a gente sabe que ela não vai ser aplicada diretamente no modelo. Nesse caso aqui ela está dando um leve smooth na malha, então percebe aqui que a malha está diminuindo o tamanho. Para não acontecer isso, vem aqui em Crease, dá um Crease, ele faz um Crease aqui na borda, e agora a divisão fica fixa ali. Essa subdivisão ela é controlada aqui embaixo, Inclusive, se você quiser mais informações dessas outras partes, dá uma olhadinha no vídeo lá de subdivisões dinâmicas, que tem tudo bem explicadinho lá. Então aqui eu vou reduzir a subdivisão e a gente pode começar a trabalhar agora com as opções novas, que seria aqui no caso, a opção de espessura. Então você vê que aqui o modelo fica um tanto mais grosso. E a vantagem dessa opção é que você não precisa se preocupar com a quantidade de polígonos do seu modelo, porque nesse caso aqui ela não está sendo aplicada diretamente, É só uma visualização que você está tendo aqui. Então esse slider aqui é apenas para aumentar a espessura. Aqui na parte de baixo você tem os segmentos, então você consegue colocar segmentos aqui nessas bordas. No caso ele vem com padrão em 1. No caso seria na verdade uma fileira, um segmento seria uma fileira. Se você coloca 2, não vai ser 2 segmentos, seriam 2 fileiras e assim sucessivamente. E aí você pode ainda assim controlar a quantidade, limitado ali a 10, considerando que é uma espessura, então você também não vai utilizar muito mais do que 10 polígonos, Posso até diminuir um pouco mais aqui. Aí aqui no lado direito você tem esse Post Subdiv, é uma opção bem interessante para você utilizar aí. E tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque dependendo da sua malha, você pode até perder a sua malha base aí, Então fica ligeiro com esse botão, porque se você tiver com ele ativo, no caso aqui é Post Subdiv, quer dizer posterior à subdivisão. Então o que ele vai fazer? Essa espessura aqui vai ser calculada depois da subdivisão que você colocar aqui. Então, como assim? Se eu vier aqui agora, vou retirar a espessura, vou aumentar aqui a subdivisão para 3. E agora você percebe que você tem um aumento de subdivisão. Então percebe que agora a gente tem aqui o polígono base, ou melhor, a linha base do seu modelo, que seria da malha low poly. E aqui você tem pequenas linhas que seriam as subdivisões que foram adicionadas, de acordo com o número que a gente colocou aqui no Smooth Subdiv. Aí o que acontece? Esse botão aqui, ele está dizendo que depois que ele calcular a subdivisão, ele vai colocar a espessura. Então percebe que aqui a espessura está seguindo a mesma ideia da linha da subdivisão. Só que aí, qual é a desvantagem desse botão? Se ele estiver ativo, quando você aplicar a subdivisão, ele vai pegar esse modelo e vai transformar ele em editável. Então você não vai ter aqui subdivisões para você conseguir editar a sua malha base. Então, nesse caso, a única coisa que você vai alterar é o modelo High Poly. Então eu não acho tão interessante você utilizar ele ativo. Nesse caso aqui, eu gosto sempre de desativar esse botão. Então desativo. Caso o seu modelo ele fique aqui meio arredondado, tipo assim, tipo esse cara aqui, você vê que ele está bem arredondado. Para controlar essa ideia, você pode utilizar aqui a opção de Crease. Tá? Então, nesse caso aqui, quando ele está sem essa subdivisão, repara agora que esse botão desativado, com ele ativo, tem as linhas. E se você desativar, ele vai ficar com as linhas apenas da malha original. Então, ele não vai ter aquele monte de linhazinha. Isso significa que o cálculo dele está sendo feito antes da subdivisão. Então, primeiro ele coloca a espessura e depois ele subdivide o modelo.
A vantagem disso é que eu posso ter aqui 3 subdivisões, e quando eu aplicar, aí você tem aqui as subdivisões para eu poder alterar a minha malha base. Então assim, no geral, tá, eu gosto sempre de trabalhar com esse botão Post Subdiv desativado, e aí me garante, né, que quando eu aplicar, eu vou ter aqui as subdivisões para eu conseguir editar o meu modelo. Mas é claro que você pode fazer, né, todo o processo com ele ligado, e na hora que for apenas aplicar, você desativa e faz a aplicação ali. Aqui no lado esquerdo, né, na parte de baixo, a gente tem o Offset. E o Offset ele é justamente para você decidir, né, a direção aqui da sua malha. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma malha que ela está partindo, né, a espessura sempre do meio. Então, vou diminuir a espessura, você vê que ela está reduzindo para o meio e para fora. Então, é 50% para cada lado. Então, se você coloca aqui em negativo, ela vai, né, aumentar ou diminuir aqui a partir do zero para baixo, né, para negativo. E positivo, né, seria o contrário, então é do zero para cima, que seria o positivo. Então, isso aqui é interessante quando você já tem uma malha modelada, no caso, né, como a minha aqui, que você não quer alterar a espessura da malha. Então, imagina que ela está aqui em zero, né, sem espessura, só que se você começa a aumentar, a malha vai começar a ficar toda inchadona, né, dos dois lados. Então, no caso aqui, eu não quero aumentar o tamanho dessa malha, eu vou só jogar lá para baixo, então aumento a espessura e coloco aqui negativo, e daí ele mantém para mim. Tem alguns errinhos aqui na malha, eu posso utilizar até o Brush Move para consertar esse cara. Isso porque, né, ele está com a subdivisão e a minha malha low poly, ela está entrando ali um pouquinho. Então, tem que tirar ele um pouquinho aqui para fora. E aí agora eu posso utilizar novamente minha espessura, que ele vai fazer, né, simplesmente ali do zero para negativo, né, sem alterar a espessura da minha malha para fora. E aqui no lado direito a gente tem o Smoothness. Isso aqui ele é bem interessante quando você tem uma malha mais complexa, principalmente com um monte de dobra. Nesse caso aqui, não está sendo possível visualizar, né, o que essa opção faz. Então, para explicar melhor, eu vou utilizar aqui um plane. E aí, eu vou dobrar esse plane. Só que antes eu vou colocar uma subdivisão, colocar uma espessura nele também. Aí, eu vou pegar esse cara aqui e vou dobrar ele aqui de uma forma bem grosseira mesmo. Vou pegar agora esse cara aqui, puxo ele mais para cá. E aí, a gente tem essa dobra aqui. Aí, eu posso aumentar a minha subdivisão aqui, ó. Só que aí você repara que ela começa a ter intersecção, né? Você vê que ela vai tentar fazer essa curva aqui e não vai conseguir, vai começar a fazer intersecção e vai dar erro na sua malha aí, dependendo do que você tiver que fazer. Imagina que isso aqui seria um pano, né, dobrado, e aí você dá um apply e aí começar a dar esses problemas aí. Então, para você evitar isso, né, você pode utilizar agora o Smoothness. Então você vê que ele vai fazer o cálculo ali para tentar retirar o máximo possível, né? Só que aí, é claro, dependendo, né, da quantidade de subdivisão, o cálculo vai ser mais demorado e também ele não vai conseguir resolver, porque ele tem muitos polígonos. Então, por exemplo, imagina que esse cara aqui, vou até retirar, imagina que esse cara aqui, a dobra dele, né, esteja um pouco mais marcada. Então, vou pegar esse cara aqui, jogar ele mais para dentro ainda. E quando eu colocar a subdivisão, ó, você vê que entrou bem mais. Eu tento utilizar agora o Smoothness, só que não é suficiente, ó, porque ele tem muitos polígonos aqui, ele não está fazendo o cálculo direito. Nesse caso, você pode só diminuir aqui o Smooth um pouquinho, ó, que ele já vai dando uma melhorada. E aí você volta e controla aqui agora no Smoothness. Aí ele já vai ajustar para você. E aí uma coisa importante é assim, sempre que você tiver com o Post Subdiv ligado, né, você lembra que ele está calculando depois da subdivisão, então você vai precisar usar o Smoothness. Se você não tiver com o Smooth Subdiv, nem sempre vai ser necessário utilizar esse cara, porque senão ele vai começar também, né, a deformar sua malha ali. Então você pode utilizar ele bem de leve, aumentar uma subdivisão e fazer uns testes aí até chegar num valor que você acha, né, interessante. Então basicamente o Smoothness é para evitar a intersecção ali, né, na hora das conexões na hora que estiver fazendo uma dobra. E assim, essas opções seriam basicamente a que você tem para ajustar a espessura, né, da sua mesh. Isso eu estou falando né, com uma roupa aqui de exemplo, mas pode utilizar em qualquer outro tipo de modelo, não tem problema nenhum. E aí aqui na parte de baixo a gente tem outra, né, opção bem legal também, que seria o Micro Poly. Esse cara, a gente já tem algo muito similar, né, porque ele se parece muito com a opção de Micro Mesh, que fica aqui dentro de Modify Topology. Então aqui dentro você tem essa opção, que é exatamente igual a esse cara aqui. Inclusive no canal a gente já tem um vídeo falando só sobre essa ferramenta, que vai te dar uma boa ideia, né, de como que funciona no geral o Micro Mesh padrão do ZBrush. A diferença básica é que assim, esse cara aqui, você tem que criar o seu, né, para poder conseguir utilizar. E além disso, ele só vai aparecer no render, né? Então no caso, se eu colocar aqui, né, uma esfera não, essa estrelinha, ele me deu uma mensagem aqui dizendo que eu tenho que ligar a opção aqui dentro do render. Então vem aqui, render, vou ligar aqui, ó, Draw Micro Mesh. Aí quando eu renderizar, aí ele vai ter aqui, ó, né, as estrelinhas renderizadas de acordo com a minha topologia. Já essa é outra ideia aqui, né, desse Micro Poly.
No caso, ele já vai desenhar exatamente o que eu selecionar dentro dessa aba aqui. Então, eu posso selecionar qualquer um, aí ele vai fazer aqui para mim o desenho, colocando o modelo em cada face, né? Então, cada polígono desse daqui recebe um modelo diferente. Eu tenho aqui diretamente na viewport, né? Então é uma vantagem aí eu não ter que ficar renderizando o modelo para poder visualizar, né, essa ideia aqui dos polígonos. Esse antigo a gente também consegue converter em modelo, inclusive dá uma olhadinha no vídeo para você descobrir como faz isso. Mas no geral, esse daqui, né, a nova opção funciona muito bem também. E abaixo aqui da opção de Micropoly On, você tem o Fit. E esse Fit ele vai fazer um ajuste no seu modelo para que ele fique de acordo com o polígono, né? Então percebe que esse cara aqui, se você fizer uma comparação entre o tamanho, né, ele tem um tamanho específico aqui, né, mais quadradinho. Esse é um pouquinho mais distorcido. E esse aqui ó, já está bem distorcido. Então assim, se você coloca, vamos dizer, uma esfera aqui, ele vai fazer a esfera certinha nesse. Se o Fit estiver ligado, ele vai fazer aqui a esfera um pouquinho mais distorcida e aqui um pouquinho mais distorcida. Tudo isso para encaixar uma na outra, né? Então, um exemplo aqui, eu posso colocar agora esse Fit. Vou retirar aqui a espessura para a gente conseguir visualizar melhor. Então percebe, inclusive, que na parte de trás, onde está bem esticadão, ó, tá vendo? Se eu retirar o Fit, ele vai manter aqui o tamanho das bolinhas, né, exatamente como elas são, só que ela não vai conectar uma na outra, né? Você vê que ela está aqui solta no nada. E se eu ativo agora o Fit, ele vai ajustar de acordo com o tamanho do polígono. Você vê que esse polígono aqui é bem grande. E aí sim, ele vai fazer a conexão ali pra gente. Então, uma opção interessante aí, né, caso você queira fazer uma conexão mais precisa. E também, assim, não se preocupe muito com a distorção, porque dependendo do caso você consegue fazer ajustes, né? Nesse caso aqui eu posso utilizar o Move, né? E vir reduzindo o tamanho entre os polígonos e tal, até ter um tamanho interessante. E também, dependendo da sua fibra, nem sempre vai ficar visível. Então, não é algo que você tem que se preocupar tanto. No geral, sempre deixe ele ativo para garantir a conexão aí. E do lado direito a gente tem o Weld, né? E o Weld é justamente para você conseguir grudar os dois modelos quando você finalizar a sua edição. Porque, por exemplo, se eu retirar o Weld agora e der um Apply, e quando eu adicionar divisões, você vê que aqui ó, não está mais conectado. Ele não juntou os vértices, né? Então é interessante sempre você deixar o Weld ligado, aí eu vou dar um Apply novamente. E agora sim com as subdivisões, aí você tem aqui o modelo bem certinho. Então fica aí a dica também, no geral, né? Sempre o Fit e o Weld eu deixo sempre ativo para tudo. Aí aqui abaixo você também tem o Scale. No caso, ele não é referente ao tamanho em si, né, do seu modelo, e sim à altura dele, né? Então nesse caso aqui, ó, se eu aumentar esse cara, ele vai fazer o modelo ficar mais alto, né? E se eu diminuir, o modelo começa a ficar mais baixo, até fica bem achatadinho. Então isso pode ter uma variação interessante aí também, né? Dependendo aí da sua malha, você pode fazer um tipo de detalhe mais bacana. No lado direito, a gente tem a opção de Align, e logo abaixo você tem duas opções de Rotate. Então, essas três opções aqui, né, esses três botõezinhos, eles seriam para fazer a mesma coisa, porque você tem aqui os polígonos, né, do seu modelo, e cada polígono desse tem uma direção específica, né, porque os vértices aqui tem uma numeração e tudo mais. Então, por exemplo, esse cara pode estar apontando para baixo, esse cara para cima, esse cara para o lado. Isso aqui influencia, né, na hora que você estiver colocando o seu modelo aqui dentro, né. Por exemplo, nesse cara aqui você não vê essa direção, porque todos os lados dele são iguais, então não vai ter esse problema. Mas agora, se você selecionar, por exemplo, aqui, esse outro cara, né, que tem um lado um pouquinho diferente, então agora ó, você percebe que um dos lados não está conectando perfeitamente, né? Você vê que esse cara aqui tem uma meia lua só, porque aqui ó, já é outra face, né? Então você vê que a lateral dele está aqui embaixo, tudo mais. Então ele não está conectando certinho porque a direção desses polígonos não estão legais assim na superfície da malha. Então é interessante sempre ajustar esse cara. Aí nesse caso eu vou vir aqui e utilizar a opção de Align. Então ele vai tentar alinhar, né, a maior quantidade de polígonos aqui na mesma direção. E aí agora sim, ó, a comparação, né, você vê que ele estava bem bagunçado aqui, aí ele dá uma ajustada pra gente. Então isso aqui facilita bastante aí, né, na hora de fazer o ajuste. Só que aí, como essa malha, né, ela é bem complexa assim, você vê que ela tem bastante formas, polígonos para todo lado aqui, né, mudança de direção inclusive, não vai ficar perfeito, infelizmente, quando você coloca esse cara, mesmo aqui, né, considerando o Align, que ele vai alinhar todas as linhas, ele não vai ficar perfeito. Você vê que aqui embaixo nem tudo está conectando certinho. Vou colocar um alfa que dá para ver melhor, no caso aqui, ó, essa corda. Então percebe que onde a corda está mudando de direção, seria onde a gente tem também uma face, né, em outra direção. Então você vê que todas essas daqui, né, tem uma direção, e essas daqui outra direção. Só que aí como que você poderia ajustar esse cara manualmente, né, que seria uma das únicas formas de fazer isso? Sabendo que essa aqui é a nossa malha base, eu posso utilizar agora o Z-Modeler, espaço, e aqui eu tenho uma opção chamada Spin Edge. Então isso aqui significa que eu vou rotacionar as linhas desse polígono aqui. E aí eu posso também escolher sentido horário ou anti-horário. Então ele vai pegar esse polígono aqui e rotacionar no sentido horário ou anti-horário. Então basicamente com essa opção selecionada, ativar o Dynamic, então eu posso vir clicando, né, no caso aqui, onde eu queira
ajustar. Então você vê que agora minhas faces estão sendo ajustadas e seguindo ali, né, a mesma direção dessa corda. Então é uma opção manual, mas é uma das únicas maneiras de você fazer isso de uma forma mais precisa, né, mais localizada. E aí, nesse caso, eu teria que vir ajustando, né, todo o modelo. E nem sempre vai dar tudo certo, porque existem lugares, né, que você não vai ter aqui, no caso, uma decisão, né? Porque, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele desce. E esse cara aqui, ele vai para a direita. Então, qual é a direção dessa malha, né? Se ela ficar para cima, ela não encaixa com essa. Se ela ficar para a direita, ele não vai encaixar com a de cima. Então, nem tudo vai estar certinho. E aí, é claro, você vai ter que escolher um alfa aí que não dê tanto problema, né? Ou fazer uma outra retopologia que não tenha esse tipo de defeito aqui. Onde a malha, né, ao invés dela simplesmente virar aqui, ela sempre vai seguir a direção para baixo, independente do que seja. Então, aqui nesse caso, eu vou até selecionar um outro alfa, né, um alfa no caso genérico, onde todos os lados são iguais, e aí eu não vou ter esse problema aí de encaixe, e fica bem interessante aí o nosso modelo. Então, o Micropoly é uma opção bem bacana aí para você conseguir, né, colocar mais detalhes na sua mesh. Só que aí vem uma questão muito importante, e se você quiser alterar ou criar, né, algum tipo de alfa, né, diferente, algum tipo de modelo diferente. Nesse vídeo eu vou apenas dar um exemplo básico, mas a gente vai ter um vídeo mais aprofundado nisso. Para você alterar qualquer tipo de modelo aqui, você tem que clicar aqui no ícone e com a tecla Alt você pode selecionar algum desses alfas aqui. Então, por exemplo, eu vou clicar nessa bolinha, Alt, aí ele vai criar para mim um novo modelo aqui em cima. Então, seleciono esse cara agora e aqui eu posso fazer a minha edição. Então aqui eu vou deletar essas bolinhas aqui de dentro. Vir aqui embaixo, Del Hidden. E aí vou utilizar aqui os Modeler, vou dar um bridge, vou colocar esse cara aqui. No caso aqui em Two Rows. Então fiz um bridge ali. Converto esse cara também aqui no polygroup, para ficar mais fácil depois. Então assim, basicamente fiz a minha alteração, era exatamente o que eu preciso. Posso até fazer uma frescurinha a mais aqui, só para a gente conseguir visualizar, né, um tipo de edição mais interessante. E aí agora, com essa ideia, eu posso voltar aqui, né, no nosso modelo original. E aí eu tenho aqui a opção de colocar ele novamente no nosso modelo. Eu vou segurar a tecla Ctrl, vou dar um clique aqui nessa opção. E aí eu vou selecionar o nosso alfa novo. Então, eu coloquei ali, ó, você vê que agora ele já está aqui no nosso modelo. Todo mundo aí alinhadinho com a nossa alteração. Aí uma dica para você é assim, sempre salva, tá, esses ETL aqui que você alterou, porque uma hora você pode querer utilizar novamente. E se você quiser colocar esse cara aqui dentro também, né, no caso aqui dentro dessa lista, aí você pode utilizar, né, a opção dentro aqui da pasta do ZBrush, né, que fica dentro desse caminho aqui. E aqui dentro você tem a opção de Micropoly. Então aqui dentro, quando você coloca aqui e você reinicia o ZBrush, você já vai ter ele aqui dentro dessa lista, né? Então ajuda bastante aí também na seleção. E caso você faça isso, sempre lembre de salvar uma cópia para você, para não perder, né, numa nova instalação, aí você perdeu os seus modelos. E uma outra ideia interessante também, né, sabendo que a gente fez aquela cópia lá no início, né, então você também pode duplicar, né, esse modelo e fazer o uso dele junto, né, com outros modelos para melhorar ainda mais o seu tecido, né. Então aqui embaixo eu tenho essa cópia, em cima disso daqui eu posso trocar agora o meu modelo, né, no caso o meu Micropoly. Então vou colocar no caso aqui um bem genericão, que seria esse daqui. Caso você queira fazer alguma alteração, você pode obviamente chegar nele aqui, segurar o Alt, ele vai vir aqui para cima. Aqui ó, ele tem os dois lados, só que eu não quero os dois lados, eu vou querer um lado só. Então segura esse cara aqui, dentro de Modify Topology, Del Hidden. E aí agora eu posso voltar aqui no nosso modelo, seguro o Ctrl, seleciono esse cara que a gente acabou de editar, agora ele perdeu, né, ali a nossa espessura. E aí agora eu vou utilizar a opção de Apply. A gente aplicou esse detalhe, então no caso aqui ele virou um modelo, só que ele não tem o lado de dentro. E aí eu coloco outro Dynamic, desativando agora, né, o Micropoly. Só que aí eu vou utilizar somente a espessura, né? Então agora eu posso dar uma espessura aqui em todo o meu modelo. No caso eu vou colocar aqui em 0, diminuir esse cara aqui. Aí eu dou um Apply novamente. Então eu tenho aqui agora, né, dois modelos, um que seria o tecido, né, na parte de baixo, outro que seria a parte de cima. E aí você pode pirar aí, ver alguns desenhos, criar o seu próprio também, fazer as suas modificações, né, que é uma opção bem interessante aí para você criar novos modelos, né, novos detalhamentos aí dos seus modelos. E aí falando de criação, então a gente pode ter uma ideia aqui, né, que tem uma dica bem importante para você criar o seu próprio Micro Mesh, né, que nesse caso aqui, ó, por exemplo, se eu selecionar qualquer tipo de modelo aqui, né, ele vai ter um tamanho padrão. No caso, vou até pegar uma esfera para a gente conseguir visualizar melhor. Então, o que é importante aqui na hora de você criar o seu Micromesh é que aqui dentro de Geometry, você tem que ter aqui embaixo em Position, o seu modelo tem que estar totalmente zerado, tá? Ele não pode estar aqui para a direita nem para a esquerda, senão não vai funcionar. E uma outra coisa também que a gente pode fazer é ativar o nosso Floor, no caso aqui eu vou colocar em Z, que seria a parte de trás ali, né, do nosso alfa,
a visão, né, da parte de trás. Só que aí a gente precisa determinar um tamanho, né, porque você não pode criar ele com qualquer tamanho aqui, porque senão ele pode ficar muito grande lá no seu modelo. Ele tem que ter um tamanho também específico. Então, para determinar esse tamanho, vou vir aqui em Draw. Aqui embaixo eu tenho as opções, né, do nosso Grid, que seria essa opção aqui de Grid Size. Eu vou reduzir esse cara para 1. Esse aqui é o tamanho padrão, inclusive você vê que a esfera se encaixa perfeitamente dentro desse grid. Então aqui sim eu posso fazer a criação, né, do nosso modelo para colocar lá no Micromesh. E aí o que é importante é assim, você tem que pensar sempre em um modelo que esteja bem reduzido, né? Não é interessante você ficar criando um modelo totalmente high poly. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui menos polígonos, a gente conseguir ter uma qualidade maior, né? Aqui eu posso, por exemplo, deletar esse cara, vou dar um del hidden, aqui modify topology, del hidden. Posso até adicionar outras linhas aqui, del hidden novamente. E aí aqui você pode também adicionar mais modelos. No caso, eu posso utilizar a opção de insert ou append para colocar novos modelos aqui. A única coisa que é importante é que depois você tem que juntar eles, porque senão, se você for colocar lá no Micromesh, no Micropoly, né, ele vai pegar só o que tiver selecionado. Tá? Então aqui nesse caso eu vou deletar também algumas linhas desse cara e também aqui a parte de dentro, porque eu quero que ela se conecte, né, lá na hora que eu colocar no meu modelo. Então aqui eu isolei com Ctrl Shift, venho em Geometry, Modify Topology, del hidden, e aí eu posso reduzir um pouco mais esse cara, aumentar ele também. E nesse caso aqui eu vou criar uma cópia dele, então Duplicate, rotacionar ele para cima. E agora eu posso juntar todos esses modelos aqui. Então pega esse cara, Merge Down. E agora a gente tem aqui, né, o nosso mesh pronto para poder colocar lá no nosso modelo. Então volta aqui nesse cara, vou dar alguns Ctrl Zs aqui para a gente voltar no original. E aí aqui dentro de Dynamic eu vou segurar a tecla Ctrl e vou selecionar o nosso novo alpha, né, o nosso novo modelo. E aqui ele é aplicado no nosso modelo original. Então você vê que é bem simples, né, da gente fazer uma criação. Aqui no caso, como todos os lados são iguais, então não teve nenhum problema de conexão. Ficou bem interessante. Caso, por exemplo, eu faça uma cópia desse cara aqui, né? E aí eu retire um desses dois aqui. Então, por exemplo, eu vou retirar esse cara aqui, del hidden. Quando eu voltar aqui no nosso modelo original e tentar colocar ele aqui no nosso tecido, então vou vir aqui novamente, seguro o Ctrl, seleciono só esse cara. Aí você vai começar a ver vários problemas, né? Porque a nossa malha não está perfeitamente alinhada, né? A topologia. Então, como o nosso modelo aqui do nosso Micromesh não é totalmente simétrico, aí ele começa a ter esses problemas. Então, tudo que você criar, né, que tiver aqui dentro, é interessante que você coloque sempre aqui em primeiro. E aí, na hora de selecionar, vem aqui em Geometry, segura o Ctrl, clica, ele vai pegar a primeira opção ali. E se o seu brush, né, o seu modelo estiver totalmente simétrico, você não vai ter nenhum problema mais aí com a direção da sua malha, né? Então, basicamente seria isso, né, as opções que você tem aí de Micromesh. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.